Nós estamos numa série de mensagens sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos trabalhar o 5º mandamento. Para quem já viu as outras mensagens, sabe que nós trabalhamos não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento é não colocará o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4º mandamento é lembra-te do dia de sábado. E hoje nós vamos trabalhar o 5º mandamento, que é não matarás. Êxodo 20, verso 13, não precisa nem ler, abrir a Bíblia, porque é só não matarás. É esse, talvez o menor versículo da Bíblia. Algumas pessoas dizem que o menor versículo é Jesus chorou. Mas Jesus chorou tem 11 letras e não matarás tem 10. Então esse aqui ganhou, por enquanto, tá? Não matarás. Às vezes as pessoas têm dúvidas, eu já ouvi como pastor isso. Os 10 mandamentos valem para os dias de hoje? Pastor, a gente tem que cumprir os 10 mandamentos, como é que é isso? E a minha perspectiva aqui é sempre do ponto de vista do Novo Testamento, principalmente aquilo que Jesus fala sobre esses mandamentos. Então, o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre esses mandamentos? Como que o Novo Testamento reinterpreta esses mandamentos, tá? E é dessa perspectiva que eu estou trabalhando, tá bom? Então, Êxodo 20, verso 13, não matarás. E talvez esse é um dos mandamentos que a gente olhe e diga assim, pelo menos um eu estou cumprindo. Nunca matei ninguém e nem pretendo matar, né? Pelo menos por enquanto. Às vezes vontade a gente tem, né? Vontade não falta, né? Tem uns seres humanos aí que de vez em quando a gente tem vontade. Mas talvez seja aquele mandamento que a gente diga assim, puxa, esse eu estou em dia. Pelo menos um da Bíblia toda, eu nunca matei ninguém, né? E nem quero matar. E o Calvino, comentando esse mandamento, ele diz assim que o objetivo desse mandamento não é necessariamente que a gente não cause dano a ninguém, mas que a vida humana seja preservada, que a vida humana ela seja reconhecida como uma dádiva de Deus, que a vida humana seja reconhecida como uma bênção de Deus e que todo ser humano é criado conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. E hoje nós queremos ver como que esse mandamento se aplica, né, no nosso coração, nas atitudes, né, e até nas nossas palavras, né. Gente, recentemente, acho que todos vocês, imagino, devem ter ouvido falar dessa tragédia que aconteceu algumas semanas atrás, daquele ex-jogador de basquete que agrediu a sua namorada dentro de um elevador. Ele deu 61 socos nela, ele desfigurou o rosto dela, porque ele era forte, um cara bem forte, e deu com muito ódio. E nós ficamos horrorizados. A internet vive de treta, né? Então essa foi uma das tretas da internet. Cada dia surge uma. E essa foi a de algumas semanas atrás, aí de umas 3 semanas atrás, eu acho. Então, ela sobreviveu, mas ficou com lesões bastante graves, parafusos e outros procedimentos que tiveram que realizar no rosto dela. Agora, imagina, fora a questão física, o trauma, o emocional, como que essa mulher ficou por dentro. Porque além da agressão, a exposição também que teve diante do Brasil e do mundo até, né? Pela internet hoje, né? E poucos dias depois, esse rapaz foi preso e ele foi espancado várias vezes na prisão. Ele foi violentado sexualmente na cadeia, né? E milhares de brasileiros, eu acompanhei um pouco, celebrando essa desgraça com ele também. E eu não vou jamais minimizar a gravidade do assunto, do fato, né, do que ele fez. E ele tem que responder na justiça mesmo, existe lei para isso. Ele tem que responder, ele tem que ter as consequências dos atos dele. Mas o que me impressionou foi o ódio que se tornou
em torno do assunto, né? A rapidez com que o ser humano justifica o seu ódio e violência quando ele acredita que está do lado certo da história. Então, eu lendo alguns comentários, depois de tudo que ele passou, agressões, estupro e tudo, violência sexual, muita gente dizendo, está vivo ainda, foi pouco, precisa multiplicar isso por uns 10. E assim, todo tipo de comentário de ódio que a gente pôde ver está lá. A sociedade se revoltou de fato. Agora, a pergunta que eu faço, essa é a postura de um cristão? O cristão pode, mesmo diante desse quadro, desse ato monstruoso, é assim que nós lidamos? Essa é a nossa perspectiva de justiça contra aquele que pratica o mal? A perspectiva de um cristão é outra. A perspectiva do cristão não é humana. A perspectiva do cristão não pode ser racional, tem que ser espiritual. Muito embora o nosso coração diga, como Davi lá, né? Manda matar. Davi, quando foi confrontado por Natã, a respeito de um pecado, o que ele diz para Natã? Manda matar, né? E essa é a nossa perspectiva também, essa é a nossa maneira de pensar muitas vezes, né? E, no fundo, gente, matar alguém não é algo que está muito distante de nós não, viu? Pode acontecer com as mãos, mas pode acontecer também com a língua, com o desejo, pode matar alguém, pode acontecer dentro do nosso coração. Nós podemos matar alguém no nosso coração. O texto hebraico, para não matarás, literalmente é não assassinarás, não cometerá homicídio. Tá? A ideia é não tirar a vida de uma pessoa inocente. A ideia é não matar ninguém de maneira intencional ou injusta. E o alvo desse mandamento, gente, é proteger a vida humana. Porque eu já disse aqui que cada ser humano carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Cada um de nós carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. O Antigo Testamento, esse mandamento aqui de não matarás ou não cometerás homicídio, alguns traduzem por não assassinarás, esse mandamento não incluía legítima defesa. Então, era possível matar alguém em legítima defesa. A lei de Moisés permitia, nesses casos. A lei de Moisés permitia matar quando os soldados fossem para a guerra. Por questões de guerra, era permitido matar, obviamente. A lei de Moisés permitia matar pessoas por questões, por questões judiciais, certo? O camarada passou pelos juízes, os juízes verificaram que ele de fato cometeu um crime, existia uma via legal pela qual a pessoa poderia ser morta, poderia ser pagar com a própria vida. Então esse julgamento deveria ser feito através do sistema de justiça, tá? Nunca vingança pessoal. Deveria ter testemunhas e a aprovação muitas vezes até da comunidade para que se tirasse a vida de alguém. Então não era algo pessoal, não era por motivo de vingança, era proibido matar nessas circunstâncias. Olha o que diz Gênesis 9, verso 2. Hoje eu quero ler alguns versículos aqui, tá? Gênesis 9, 6 diz o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Quem matar vai ser morto, porque cada pessoa foi criada. Quando ele diz matar, aqui é nessa perspectiva do assassinato. Porque quem matar, porque a imagem de Deus, cada um foi criado. Então, matar uma pessoa, assassinar alguém é atentar diretamente contra o próprio Deus, que colocou naquela pessoa sua imagem. Na criação inteira, você não vê nenhum animal criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos os únicos. Então, atentar contra a vida humana é atentar contra o próprio Deus. Diretamente contra o próprio Deus. Imagine para um pai ter o seu filho assassinado.
o seu filho morto de maneira cruel. Você que é pai e mãe, você que não é, talvez consiga entender um pouco disso. Imagina como que o coração de Deus se sente em relação ao assassinato dos seus filhos. Quando você mata o filho de alguém, você atenta contra o próprio pai, contra a própria mãe daquela pessoa. E é mais ou menos nessa perspectiva que a gente precisa entender isso, tá? E era permitido então matar para proteger a santidade, o valor da vida diante de Deus. Havia casos em que era permitido matar para eliminar o mal do meio do povo, para eliminar o mal pela raiz, né? Para que outras pessoas temessem a Deus e não repetissem aquele mal. Era permitido matar, tirar a vida de alguém para manter a pureza moral e espiritual no meio de Israel. Então, crimes, por exemplo, como idolatria, como blasfêmia, como profanação do sábado, esses crimes eram punidos também com pena de morte, tá? E para preservar a ordem social, a justiça e a ordem social, e aí assassinatos, o próprio adultério, uma rebeldia extrema contra o pai e a mãe também podia ser punida com pena de morte. O filho que desse muito trabalho, que envergonhasse os seus pais, os pais poderiam levá-lo aos sacerdotes ou aos juízes para que avaliassem a situação e, se fosse o caso, ser apedrejado, como eram realizados então, como era realizada a pena de morte naquele momento então, certo? Mas nunca por vingança, nunca por vingança e nada pessoal sempre. Vocês lembram de qual foi o primeiro assassinato na Bíblia? Caim e Abel, né? O primeiro assassinato na Bíblia, né? E um assassinato movido por inveja e também por uma ira contra uma correção que Deus fez. Se sentiu extremamente enciumado. Na Bíblia existem vários casos, né? Assim, esse é um dos mais clássicos, assim, porque é o primeiro assassinato, né? Aconteceu dentro de uma família, né? Um irmão matou outro irmão. Então, e Deus diz para Caim, a voz de Gênesis 4:10, a voz do sangue do teu irmão clama contra mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, mesmo antes da lei de Moisés ser dada no Sinai, porque essa lei não matarás, veio alguns séculos depois. Mas mesmo antes dessa lei ter sido dada, Deus já condenou o assassinato, já condenava esse tipo de crime. Romanos 12, se você ler o verso 2, Romanos 2, 15, diz que Deus colocou uma lei dentro do ser humano. E a própria consciência do ser humano o julga, dizendo que o que ele fez é errado ou certo. Então, antes de haver um mandamento, não matarás, Deus já havia colocado dentro do ser humano uma lei natural com que ele podia julgar, ter juízo de valores, julgar suas atitudes. Então, a própria... Gente, é assim, não é? A nossa consciência acusa muitas vezes. Diz, você não devia ter feito isso, está errado, pede desculpas, se retrata. Então, Deus colocou dentro do ser humano uma lei natural, diz o apóstolo Paulo. Vocês lembram também de José do Egito, que por conta dos ciúmes, os irmãos planejaram a morte dele. Só não executaram, não concluíram, porque um dos irmãos se compadeceu, insistiu, e jogaram ele dentro de um poço. E aí depois venderam ele para o Egito, certo? Mas a Bíblia tem vários casos de quebra desse mandamento. Como que Jesus interpreta esse mandamento, não matarás? Vamos ler Mateus 5. Gente, muitas vezes nós achamos o seguinte, não, o cara vivia no tempo da lei, lá a coisa era mais difícil. Ah, não, porque o tempo da lei era mais difícil. Eu te digo que andar com Jesus é mais radical ainda. Eu te digo que andar com Jesus é mais radical, porque a lei proibiu uma atitude. Jesus vai no coração e diz, nem no teu coração você tem o direito de matar alguém. Agora, quem que vai julgar o coração do outro? Só Deus. Só Deus sabe
do que passa lá dentro. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, ou seja, lá na lei de Moisés: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Agora Jesus fala: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Eu vou repetir. 22. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa palavra racá aqui era um termo que mais ou menos queria dizer hoje assim, ó, vai para o inferno, seu desgraçado. É como que você desejasse um inferno para o outro. Era um termo pesado. E Jesus certamente está trazendo à tona para esse discurso algo que era do cotidiano. Certamente as pessoas falavam isso umas para as outras. É como as gírias que a gente tem aí, talvez alguns clichês, e Jesus, vocês estão dizendo isso, mas eu estou dizendo isso. Então, Jesus pega talvez algumas frases comuns do dia a dia do seu tempo e fala: olha, vocês estão dizendo isso, mas eu estou dando uma nova direção para vocês nesse sentido. Então, para cuidar até com as palavras, e isso é o sermão da montanha. O que Jesus está dizendo é que matar o outro não é só matar com as mãos, como Moisés fez no Egito antes de fugir. Moisés, o que a Bíblia diz? Que Moisés olhou para os lados, viu que não tinha ninguém, esqueceu de olhar para cima, né? Mas ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém e matou o camarada lá e se mandou. O que Jesus está querendo dizer é que matar não é só com as mãos, né? É matar com a língua e matar o outro com o coração, muitas vezes. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte, gente, estão no poder da língua. É possível matar uma criança, matar uma pessoa, matar esperança, matar sonhos, matar autoestima, com as nossas palavras, com o veneno que sai da nossa boca, com o ódio que sai do nosso coração. É possível, e não é só possível, como acontece, e acontece muito. A Organização Mundial de Saúde, em 2023, disse que a violência verbal e psicológica, ela pode causar danos cerebrais tão violentos quanto uma agressão física. É a Organização Mundial de Saúde que diz isso, que uma agressão verbal, uma agressão psicológica, ela causa tanto dano para o cérebro quanto uma agressão física, né? E o que acontece então é que Jesus vai além da letra. Jesus vai muito além da letra, Jesus vai além do mandamento em si. Jesus está dizendo que ódio e homicídio são equivalentes, são questões iguais. A ira injusta é a raiz, muitas vezes, do homicídio. Insultar, desprezar uma pessoa, muitas vezes, é matar ela também. São sementes de morte que nós lançamos muitas vezes. 1 Samuel 16:7 diz que Deus olha para o coração. Não apenas para a aparência, mas Deus olha para o coração de uma pessoa. E Ele conhece tudo o que se passa no coração e as nossas palavras. O Salmo 139 diz que Deus conhece as nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Deus, na Bíblia toda, olha para a motivação e para o coração dos homens. E Jesus, então, gente, ele vai ligar a raiz do homicídio ao coração do ser humano. Então é algo que vai muito além de não tirar a vida do outro, mas de não nutrir no coração ira, desprezo, insulto,
violência contra as pessoas, né? Gente, quanta gente andando dentro das igrejas hoje cheias de ódio. Quanta gente dentro das igrejas que não se falam, tomando ceia. Quantos pastores hoje brigados uns contra os outros. Obreiros de igreja, diáconos, presbíteros, gente que não se fala, gente que cortou amizade, gente que, enfim, que quebrou relacionamentos. Quantos casais hoje em dia que vão levando a vida empurrando com a barriga, mas cheio de mágoa, cheio de ressentimento, muitas vezes até ódio dentro do coração e não para tratar com essas coisas, sem perceber que um mandamento da Bíblia, um dos principais, digamos assim, os mais conhecidos, estão sendo quebrados dia após dia, prejudicando muita gente com o coração cheio de veneno, de ressentimento, cheio de ódio, cheio de ira, desprezando, amaldiçoando, desejando mesmo que o outro se dê mal. E aí com aquela cara de santidade dentro da igreja, com aquela cara de santidade, com o coração muitas vezes que não foi convertido a Deus, que não se converteu, porque quando nós não nos convertemos ao próximo, nós também não nos convertemos a Deus. Um dos sinais que houve conversão no nosso coração é quando nós nos convertemos ao próximo também. Eu não estou dizendo de gostar do próximo, mas eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Agora, fora as palavras de Jesus, nós temos um discípulo de Jesus que captou muito bem as palavras de Jesus. É o apóstolo João. E em relação a esse mandamento, gente, ele vai direto ao ponto. Olha o que diz o apóstolo João na primeira carta a João, capítulo 2. 1 João 2,9. Como é sério isso, gente? Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E ele vai pegar mais pesado. Gente, é a Bíblia que está dizendo, não é o pastor aqui, tá? É a Bíblia que está dizendo isso. Agora João 3,15, João vai dizer o seguinte: quem odeia o seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O João, ele andou com Jesus, o apóstolo João, e ele vai captar a essência dos ensinos de Jesus. Gente, isso aqui é muito sério. Ele está dizendo que quem odeia é um assassino. Então, o não matarás, o matar uma pessoa, assassinar uma pessoa, esse ato não é feito apenas tirando a vida de alguém, mas alimentando no coração ódio, desprezo, raiva, ira contra alguém, certo? Então, e uma coisa interessante de entender, gente, que o ódio, ele não tem a ver apenas com não gostar de uma pessoa. Não tem a ver apenas com não gostar. O ódio é uma atitude. Ódio é uma atitude que nós temos contra as pessoas. Se você olhar para os psicopatas, muitos deles não sentem ódio, muitos deles não sentem ira, eles são frios, mas eles vão e matam. Eles vão e maltratam, eles vão e torturam, e eles não estão necessariamente sentindo alguma coisa. Portanto, o ódio, ele não se revela apenas como sentimento, como uma emoção. O ódio, ele pode se traduzir através de uma atitude que a gente tem em relação ao próximo. É aquela coisa assim, ó, pisou na bola comigo, tchau, já era. Eu dou um gelo pro resto da vida no camarada. Se você é crente, isso tem que estar fora da tua postura e do teu comportamento. Porque o desprezo em si, esse negócio de dar gelo, muitas vezes é desprezar o outro. O desprezo em si já é uma atitude de ódio e de vingança também contra o próximo. Então, é muito mais do que um sentimento, do que uma emoção, é uma atitude. O ódio e a ira, muitas vezes. A ira, sim, ela já é carregada mais de um sentimento, né? O ódio, ele tem a ver com você colocar à distância alguém.
né? Você colocar distância ou tratar uma pessoa como inimigo, né? Gente, o que Jesus fala, por exemplo, ele diz assim: se alguém não odiar o pai e a mãe, não é digno de mim. Jesus estava falando de fato do sentimento do ódio pelo pai ou pela mãe? Não, Jesus estava dizendo de prioridades, de deixar de lado algumas coisas muitas vezes para colocar ele em primeiro lugar. Então o ódio é isso, ele é também uma atitude que nós temos errada que nós temos contra as pessoas. E pode ser uma aversão profunda contra alguém. Gente, nós não somos obrigados a continuar convivendo com pessoas que muitas vezes nos fizeram mal, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre isso também. Há caminhos para lidar com essa situação dentro do cristianismo, né? Então, repetindo aqui, pode ser uma aversão contra alguém, certo? Pode ser o desejo de que essa pessoa se dê mal mesmo, o desejo de dano contra aquela pessoa. Eu quero mesmo que ele se arrebente, que ele vá para o inferno. Eu quero que ele se dê mal a esse ser humano mesmo. Isso é uma atitude de ódio, segundo a Bíblia, tá? E eu quero lembrar que Jesus, quando ora pelos seus discípulos, uma das coisas que ele ora em João 17, o que ele ora em João 17 é por unidade. Ódio, esses sentimentos todos, eles quebram a unidade dentro da igreja. E não só dentro da igreja, em qualquer outro ambiente. Esse tipo de sentimento, ele quebra a unidade. E Jesus ora bem pelo contrário. O ódio pode vir através da inveja, pode vir através de um orgulho que foi ferido, pode vir através de medo, de insegurança. Tem várias causas para a raiz do ódio. Fica tranquila, não se preocupe não, tá? Agora você pode dizer assim: pastor, fica tranquila, não se preocupe não. Você pode dizer assim: tá bom, pastor, mas eu fui traído. Tá bom, eu fui abandonado. Eu fui roubado. Eu fui caluniado. Você pode dizer: eu fui injustiçado. Eu sofri muito, talvez, na vida, na mão de tal pessoa. E como que eu não vou sentir isso tudo? Como me livrar disso tudo? Gente, nós não estamos falando aqui de negar sentimentos. Não é uma negação também. Esses sentimentos que vêm ao nosso coração, nós precisamos tratar com eles. Mas a gente não pode negar esses sentimentos. O que a gente não pode fazer, gente, é permitir que a mágoa, rancor e ira se instalem no nosso coração e façam morada ali. É o que diz o Martinho Lutero. Eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho ali. Então, nós não precisamos negar os nossos sentimentos. Muitas vezes nós vamos ter que procurar alguém, conversar com alguém, vomitar, colocar para fora, desabafar, pedir para alguém que ore junto. Por isso que é importante na nossa fé termos parceiros de caminhada, não andarmos sozinhos. Então não significa que a gente tem que ignorar conflitos. Não significa que a gente tem que fazer de conta que não aconteceu nada, fazer de conta que está tudo bem, vamos fingir que está tudo bem, vamos jogar para debaixo do tapete. Isso também não funciona, está lá. A mágoa está lá escondida, o rancor está escondido, já virou raiz de amargura. E Hebreus fala que a gente tem que cuidar com raiz de amargura, porque ela contamina muitos. Então não significa negar sentimentos, não significa ignorar conflitos, certo? Nós vivemos numa sociedade que hoje normalizou o ódio. Se a gente olhar para a política no Brasil, é ódio, está polarizado o negócio, mas é ódio para todo lado. É ódio, ódio e ódio, certo? Enfim, o Brasil hoje está vivendo um momento de ódio muito forte. Nós vivemos dias de ódio, ódio no trânsito, ódio na política, ódio nas igrejas, ódio nas escolas. Nós vivemos dias em que a gente vive, nós nos acostumamos com ódio, certo? Agora, o cristão, ele é chamado para ir numa contracultura. O cristão precisa ser diferente. Nós não temos inimigos e nós não odiamos ninguém.
Nós podemos ter as nossas diferenças. Agora, precisamos tomar cuidado quando o ódio, quando o ressentimento, quando esses sentimentos começam a fazer morada no nosso coração. 1 João 4,20. Quem sabe a lição de casa para a semana, lê 1 João. 1 João 4,20. Diz assim o nosso amigo aqui. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A Bíblia é clara. Mais claro que isso, né? Não sei para onde ir. Como que a gente lida com esse sentimento? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. É impossível vivermos sem tensões. É impossível a gente viver sem divergências. É impossível viver sem conflitos. É impossível nos dias de hoje viver sem brigas. Agora, a maneira como nós lidamos com isso é que faz a diferença. É a maneira, é impossível. Nós vamos ser ofendidos, nós vamos sofrer injustiças. As pessoas vão fazer comentários que nos machucam. As pessoas vão falar, às vezes, inverdades a nosso respeito. Nesse mundo, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por muita tristeza, vamos passar por dor. Nós vamos sofrer calúnias, injustiças, nós vamos ser roubados, vamos ser enganados. Não tem como, as pessoas vão falar coisas que nos ferem. É impossível viver uma vida sem conflito. Agora, a maneira como nós lidamos com isso é que faz a diferença biblicamente. Primeiro, a gente tem que confessar o ódio do nosso coração quando ele vem. A gente tem que confessar a Deus sentimentos ruins. A gente precisa ir para Deus e confessar: Senhor, esse negócio está no meu coração, eu estou cheio de ódio do fulano, me ajuda a lidar com isso. Nós precisamos olhar com muita honestidade para o nosso coração, identificar sentimentos que estão ali dentro e levá-los a Deus. E é comum, eu digo, que a gente tem alguns tipos de sentimento por um tempo. O que eu estou falando é que eles não podem criar morada no nosso coração. Eles não podem se alojar ali. Nós temos que confessar isso. Tristeza, mágoa, dor, ressentimento. Nós precisamos ir para Deus e levar isso. Porque o relacionamento com Deus é terapêutico. A relação com Jesus nos cura. Deus não cura só a perna, não cura só a cabeça, não cura cegueira, não cura, a audição. Deus cura o coração das pessoas. Deus cura a alma das pessoas. Quando Deus olha para o nosso coração numa oração e enxerga a sinceridade, você não pode dizer para Deus: ah não, Deus, está tudo bem. Você tem que dizer: Senhor, eu estou cheio de ódio, eu quero que esse ser humano morra. Você tem que confessar isso para Deus. E muitas vezes confessar para um irmão. A Bíblia fala em Tiago que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Deus, na sua palavra, oferece caminhos para a cura. Então nós precisamos confessar isso, precisamos buscar, talvez a própria pessoa, quando há possibilidade, a própria pessoa, e restaurar o relacionamento com ela. Sabe por quê? A Bíblia diz: se você quer deixar a tua oferta, está no culto, e quer entregar a tua oferta a Deus, mas sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta de lado, reconcilia-te com o teu irmão, e depois você entrega a tua oferta a Deus. Depois você entrega o teu culto a Deus. Depois você entrega o teu louvor a Deus. Mas primeiro, se reconcilia com o irmão. Tem um monte de gente dentro das igrejas que a oração não bate no teto, porque está cheio de problemas resolvidos com os não resolvidos, ou mal resolvidos com os irmãos. Colocando debaixo do tapete, fazendo de conta que está tudo bem, está tranquilo. Não, já esqueci, imagina, eu ferido, que isso? Eu não estou magoado com coisa nenhuma. E o coração está um poço de veneno muitas vezes.
Sabe qual é o caminho que a Bíblia oferece, gente? E não tem outro, é o caminho do perdão. Não tem como, tem que perdoar. O perdão cura. O perdão, quando é espiritual, ele traz cura. E nós temos que, mesmo sentindo raiva, sentindo ódio, dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus, está perdoado. E quantas vezes vier nesse sentimento no nosso coração, a gente tem que orar e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Em nome de Jesus, está perdoado, está liberado. Um dia os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, até quantas vezes a gente tem que perdoar alguém que nos ofende? 7 vezes por dia, né? Jesus: não 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes por dia perdoar a tua esposa. 490 vezes por dia perdoar o teu marido, perdoar o teu filho, perdoar aquele irmãozinho chato. Perdão, gente. Tem que perdoar. O perdão não é para o outro, o perdão é para mim. O perdão cura a minha alma. O perdão me restaura. O perdão me coloca em conexão com Deus. O perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Eu tenho que perdoar, porque eu vou ser o maior beneficiado. Eu é que vou lucrar quando eu perdoar, porque a minha saúde emocional vai ser bem melhor. Nós ficamos mais leves quando o nosso coração perdoa, quando a gente... Sabe o que significa perdoar? Perdoar significa soltar no texto grego. Soltar. Quando você perdoa alguém, você solta. Você não está mais amarrado àquela pessoa, aquele sentimento. Então o caminho é o perdão. Gente, talvez o mais difícil, agora não sei, ou tão difícil quanto, é pagar o mal com o bem. É o que o Paulo diz em Romanos 12, 20 e 21. A ninguém pague o mal com o mal, mas antes pague o mal com o bem. Faça, já experimentou fazer o bem para uma pessoa que te fez o mal? Você já experimentou retribuir com o bem para aquele que te fez o mal, para aquele que te caluniou, para aquele que manchou a tua imagem, para aquele que espalhou a notícia fácil, para aquele que te roubou, para aquele que te detonou, para aquele que te entristeceu? Você já experimentou pagar o mal com o bem? Você já experimentou pelo menos orar por aquela pessoa, abençoando a vida dela, dizendo: eu te abençoo, você está liberado em nome de Jesus Cristo, eu vou agir em espírito oposto, eu não vou pagar o mal com a mesma moeda. Meu coração muitas vezes quer vingança. Mas nós que temos a mente de Cristo, como diz Romanos, nós vamos no caminho oposto, gente. Isso é cristianismo. Isso é contra a cultura. Isso é não andar na cultura do ódio dos dias de hoje. Confessar o pecado, confessar o nosso coração diante de Deus, se reconciliar com o nosso próximo antes de adorar e de vir ao culto e de entregar nossa oferta a Deus, buscar reconciliação quando possível, perdoar como Cristo nos perdoa, diz a palavra, pagar o mal com o bem e orar pela cura dos relacionamentos quebrados. O apóstolo Paulo nos ensina: no que depender de vós, ande em paz com todos. Ele não está falando aqui: joga debaixo do tapete que vai ficar tudo legal. Faz de conta que está tudo bem. Não é isso que significa andar em paz com todos. Não é necessariamente evitar conflitos, é resolver o conflito. É isso que a Bíblia ensina. Para quem conhece uma missionária chamada Corrie ten Boom, não sei necessariamente se essa é a pronúncia certa do nome dela, ela é uma sobrevivente de um campo de concentração nazista. E ela foi muito maltratada por um dos soldados dentro do campo de concentração. Ela viu muita gente ser maltratada por um dos soldados e ela também foi maltratada por esse soldado. Mas depois já ela disse que esse guarda em específico era muito mau e ele era um dos responsáveis por humilhar e maltratar prisioneiras nesse campo de concentração. Mas ela conta num dos livros dela que um dia ela estava numa igreja e esse soldado estava lá. E esse soldado estendeu a mão para ela e pediu perdão. Ele reconheceu ela. E ele pediu perdão pelo mal que ele tinha causado. E ela disse que na hora teve que orar em silêncio, dizendo assim: Jesus, me dá o teu amor por este homem. Aí
ela disse no seu livro que o coração dela foi tomado por um amor inexplicável pela vida daquela pessoa, que é sobrenatural, que é sobre-humano, é coisa divina, é do Espírito. E às vezes é isso, é orar, Senhor, me dá um amor por essa pessoa, um amor por essa pessoa. Então, gente, é examinar o coração mesmo, confessar esses pecados, tá? É nós que saímos ganhando quando a gente se liberta dessas prisões emocionais que o rancor causa. É nós que saímos ganhando quando a gente quebra ciclos de hostilidade dentro de casa, ciclos de hostilidade na família, no trabalho, na igreja. Somos nós que saímos ganhando quando nós quebramos esses ciclos de rancor, de inimizade, entendeu? Perdoe a igreja. Perdoe a igreja. A igreja tem cometido muitos erros. Tem muita gente fora da igreja hoje por erros da própria igreja, por erro de líderes, por erros de irmãos. Perdoe a igreja, mas não a abandone. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é humana. Embora tenha todas as falhas, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Quando Paulo estava perseguindo a igreja e se converteu, que Jesus aparece para ele, Paulo perseguia cristãos, perseguia a igreja, matava, prendia, obrigava os cristãos a blasfemar contra Deus. E Jesus fala para ele, Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja, o corpo místico de Cristo, é perseguir o próprio Cristo. Então, perdoe a igreja, mas não abandone a comunhão da sua igreja. Então, o quinto mandamento, ele é muito mais do que não matar com as mãos. Ele vai muito além de não tirar a vida de alguém. Mas é um mandamento que ele contempla o nosso próprio coração, que tem que ser guardado de sentimentos de ira, sentimento de ódio, sentimento de rancor, de mágoa, de todo tipo de comportamento que nos afasta dos irmãos muitas vezes, né? Que nos afasta dos irmãos. Quem odeia o seu irmão, a Bíblia diz, é assassino. E aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo isso. É mentiroso. E nele não está o amor de Deus. Então, não matar, não assassinarás, ele não tem a ver necessariamente com o outro, mas tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Em como eu ando e como eu vivo a minha vida no dia a dia. Vamos ficar de pé? Eu queria terminar com um louvor esse culto.